E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, nesse calor maravilhoso que a gente sempre passa, né? Tenho certeza que tá quente em tudo quanto é lugar aí do Brasil. Hoje a gente vai falar, é aula de filosofia, a gente vai falar de um dos maiores teóricos, mais emblemáticos teóricos barra filósofos do absolutismo ou do antigo regime, Jacques Bossuet. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque a sua curtida ajuda o nosso canal sempre a crescer. Tem vídeo de história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, a gente tem um monte de coisa aqui, conteúdo completo para Enem vestibulares e nos próximos dias aí, de repente, umas lives aí, hein? Vamos falar então de Jacques Bossuet. Jacques Bossuet foi então um filósofo do século XVII, filósofo, teólogo e foi um bispo do século XVII, muito importante. Eu acho bem legal a gente falar dele, que a gente vai fazer umas diferenciações da obra do Jacques Bossuet, do pensamento em relação, por exemplo, a um Thomas Hobbes ou a um Maquiavel, que eu acho bem interessante. O Jacques Bossuet era tão importante, o pensamento dele foi tão importante no século XVII na França, especificamente na França, que ele foi um bispo, foi um teólogo, filósofo extremamente influente na corte francesa do Luís XIV. Quem que é o Luís XIV? Espera, deixa eu tomar água aqui. Quem é o Luís XIV, gente? Acho que vocês já sabem muito bem. Luís XIV é o famoso Rei Sol, o cara que mandou construir o Palácio de Versalhes. Acho que é o maior exemplo, o maior nome do absolutismo, das monarquias absolutistas do mundo. Extremamente centralizador. Fiz vídeo aqui sobre ele, falei aqui no canal, inclusive, sobre uma série dedicada a ele que tem no Netflix, é a Versalhes, né? E o Jacques Bossuet, ele foi influente. Nessa série, inclusive, Versalhes, tem o Jacques Bossuet, né? Aparece poucas vezes, mas tem ele lá aconselhando o rei em alguns momentos. E ele acabou depois sendo o tutor do filho mais velho do Luís XIV, que é o Delfim. Então, reparem que o rei absolutista da França, a França como um todo, vai ter uma relação muito forte com a religião. Porque o Jacques Bossuet, ele era um teólogo, ele era um bispo. Mas aí agora a gente vai falar quais as ideias dele, como que a gente pode pensar nessa questão da religião dele relacionada à política, por exemplo. O Jacques Bossuet, ele é o criador ou um dos criadores do galicanismo. O que é o galicanismo? É uma vertente aí que a gente vai dizer da Igreja Católica que vai fazer críticas à Igreja Central Católica, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eles não vão romper com a igreja. Não é como a igreja protestante. Ela se mantém enquanto igreja católica, certo? Mas com críticas à centralização. O galicanismo, esse conceito de galicanismo vem de Gália, dos gauleses. Era a região da França, como era chamada por muito tempo, em grande parte da Idade Média, mas que iniciou lá na Idade Antiga, né, dos gauleses. Fala aí do Asterix, por exemplo, os gauleses, né? E o galicanismo, então, essa igreja francesa vai fazer críticas principalmente em relação à centralização do Papa. Tá? Então, eles criticam a centralização do Papa, alegando que os franceses não devem seguir tudo que o Papa vai dizer, tudo que o Papa vai falar. O Jacques Bossuet é um defensor dessa ideia, ele que, na verdade, que monta, né, que cria todo o pensamento para ser colocado em prática na França. E a principal ideia é que o Estado francês deve cuidar dos assuntos da Igreja Católica na França, certo? Aí você se afasta do Papa, então você está tendo uma fusão entre Estado francês e Igreja Católica, certo? Então reduz, mas a gente vai entender o porquê disso. Foi feito lá em 1682 o que a gente vai chamar de Declaração do Clero Galicano sobre a jurisdição eclesiástica. São 4 pontos que eles vão defender o porquê que eles precisam se afastar do papado e o Estado francês ter um domínio sobre a Igreja Católica. Você está vendo que o Bossuet está dentro do Estado francês. Vamos ler aqui então esses 4 pontos comigo aqui. Ó. Que acho que é o mais importante de todos.
O Papa recebeu de Deus um poder meramente espiritual. Foi só um poder espiritual. Os reis, em questões temporais, não estão sujeitos nem direta nem indiretamente a alguma autoridade eclesiástica. Os reis, então, não precisam seguir uma autoridade eclesiástica. Por isso, não podem ser depostos em nome do poder das chaves, nem os seus súditos desligados do juramento de fidelidade. Deixa eu tomar água aqui que tá... Então esse é o primeiro ponto. Fala que o Papa recebeu só um poder espiritual, mas ele não tem esse poder enquanto Estado. Ele não pode mandar nos reis. 2. Os decretos do Concílio de Constança, que é um concílio ecumênico da Igreja Católica que foi feito, se eu não me engano, no século XV, que estabeleceram a supremacia do concílio sobre o Papa, tem vigor de lei perene. 3. O exercício da autoridade papal e regrado pelos cânones da Igreja Universal, pelos princípios e os usos que desde épocas remotas se observam na Igreja Galicana. Quer dizer que eles estão seguindo princípios. Esses dois artigos aqui estão dizendo que eles estão seguindo concílios anteriores, tá? Que eles, segundo a concepção do Jacques Bossuet, eles não estão desrespeitando a Igreja Católica com esse pensamento, com essa crítica ao Papa. 4. Em decisões de fé, o Papa tem voz preponderante, mas só irreformável após obter o consentimento da Igreja inteira. Quer dizer que o Papa ele pode ter uma voz, né, que está falando aqui, preponderante. Só que se não houver o consentimento da Igreja inteira, não vale de nada. Então, se a França, por exemplo, não apoiar ou não aceitar todas as decisões do Papa, quer dizer que não vai valer de nada. Então, esses são os 4 pontos defendidos aqui por Jacques Bossuet para poder fazer essa ideia da Igreja Galicana, certo? Então tá, gente. Agora é um conceito muito importante. Porque o que eu estou falando para vocês é que a Igreja Francesa, né, o Bossuet, ele não está querendo separar da Igreja católica, certo? Ele está tentando fazer as suas críticas, de certa forma, fazer uma reformulação aí, mas sem separar. E tanto é que não separou de fato, certo? E ele era crente, né? Ele acreditava de fato numa unidade religiosa em torno do catolicismo. Então, o Jacques Bossuet, ele acreditava que você tinha que manter dentro dessa Igreja Católica e modificar dentro dela. E aí, ele tinha, por exemplo, ele acreditava na conciliação dos huguenotes. Quem que são os huguenotes? São os protestantes franceses, certo? Assim como na Inglaterra nós tivemos os puritanos. Então, os huguenotes são os protestantes franceses. Ele acreditava que esses huguenotes eles poderiam se converter ao catolicismo, à Igreja Francesa nesse caso, certo? Só que ele foi muito odiado pelos huguenotes porque as suas palavras eram agressivas, certo? Então ele era apesar de acreditar que os huguenotes tinham que se conciliar com a Igreja Católica, que eles deveriam se converter ao catolicismo, ele acreditava que isso tinha que ser de uma forma meio que obrigatória. Ele não acreditava que era por livre e espontânea vontade, você deveria. Então ele foi um perseguidor dos protestantes dentro do território francês. E aí a gente chega na ideia central, que eu vou até tomar água aqui, para falar para vocês, que ele, como um bispo, como um teólogo, ele defendia, a sua ideia central era através do providencialismo, que a gente falou inclusive numa aula sobre historiografia aqui, que o providencialismo que vem desde a Idade Média, né, um pensamento que vem desde a Idade Média, que é o que os seres humanos devem seguir o que Deus está colocando, Deus que está colocando todas as suas ações. Esse providencialismo, então, ele não é o providencialismo seria praticamente uma oposição a um livre-arbítrio. Então, o Jacques Bossuet está falando que você deve, de fato, seguir a palavra de Deus. E os reis, especificamente, aí ele vai definir, vai colocar para a gente que é a famosa teoria do direito divino. O que significa isso? O rei é porque Deus quis, porque ele tem o direito divino de governar. É isso que o Bossuet defende, assim como outros franceses. Inclusive isso era meio que uma tradição
dentro do alto clero francês, certo? De acreditar que os reis, isso não vem só do Bossuet, o Jean Bodin também, ele vinha numa linha muito parecida, de que esse rei, ele tem o direito divino de governar, é o famoso direito, né, do rei de governar por Deus. E aí que eu acho interessante a gente pensar, como essa é a ideia principal que vocês precisam saber muito bem, nesse pensamento do Jacques Bossuet, o povo não pode se rebelar contra esse rei. Por quê? Porque rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus, já que o rei tem o direito divino de governar. Entenderam como é que funciona? E aí ele fala que para uma sociedade dar certo, como ele acredita que a francesa tem que dar certo, ele acredita que é preciso respeitar essa hierarquia, certo? É preciso respeitar uma hierarquia. Então, os súditos, ao mesmo tempo que o rei deve governar para o bem-estar dos seus súditos franceses, mas em nome de Deus, certo? Os súditos devem respeitar a nobreza, devem respeitar essa monarquia que foi colocada ali por Deus. Se os súditos não respeitam, esse Estado acaba virando uma anarquia, certo? E aí você vai ter a ausência de Deus. Então é preciso respeitar a hierarquia. Tá vendo como é que ele está relacionando política com religião? Através da sua obra, que é Política segundo a Sagrada Escritura. Olha o nome da obra dele, que já acho que define muita coisa aqui pra gente, né? E aí que eu acho interessante a gente poder pensar nos filósofos do absolutismo e pensar em, talvez, fazer uma comparação entre eles, que eu acho que a gente já fez aqui, mas há muito tempo no canal. O Jacques Bossuet, então, está falando que a gente não pode se rebelar contra o rei, porque seria se rebelar contra Deus. Então, não há essa possibilidade de transformar essa sociedade em anarquia. Não há brechas. Esse rei, ele tem o poder divino de governar. Diferente, por exemplo, quando a gente pensa do Thomas Hobbes, eu tenho vários vídeos aqui falando sobre contrato social, mas eu tenho um mais antigo que o áudio nem é tão bom assim, na verdade era um áudio direto da câmera na época, mas é que ele ficou muito bom quando eu li o Thomas Hobbes, que dá para ver o meu livro ali, é um roxinho lá no fundo ali, está vendo? Que ele é gigantesco. Que quando eu li o Leviatã do Thomas Hobbes, eu destrinchei ele aqui no canal, né? Eu vou deixar aqui no card para vocês, eu sempre estou citando ele. Mas o Thomas Hobbes, ele fala que o rei, eleito por um contrato social, ele foi colocado lá pelo povo. O povo abdicou de sua liberdade, plena liberdade, para entregar um rei. E se todo esse povo não se sentir mais confortável com essa presença do rei, se esse rei ele não representar o povo tem o direito de se rebelar contra ele. Assim como Maquiavel, naquele famoso capítulo 18 do Príncipe também, quando ele fala, seria melhor ser o rei, o príncipe, né, que ele fala, ser temido e amado. Mas como não há possibilidade de ser, é muito difícil ser os dois, é melhor ser temido do que amado. Mas cuidado, você não pode ser odiado. O ódio causa revolta. Então, tanto Maquiavel quanto Thomas Hobbes deixam uma brecha para uma possível saída ou uma destronada aí do rei. O Bossuet não. O Bossuet é a única pessoa que pode, a única entidade que pode definir esse rei, ou colocar ele no lugar, ou retirar ele do lugar, é Deus. Porque ele está ali por Deus, é o direito divino. Então, acho que é o exemplo mais literal do que é ser absolutista, certo? Gente, mas como eu falei para vocês agora recentemente, essa ideia que o Bossuet está falando é uma ideia que já existe meio que no imaginário francês. Inclusive o povo meio que já tinha um conhecimento, um entendimento do que acontecia ali sobre essa ideia do direito divino. Porque outros pensadores franceses também discutiam essas questões, tá? Essa ideia é uma construção cultural que foi feita na França desde a Baixa Idade Média, lá do século XII, já no final da Idade Média, né, que a gente chama de Baixa Idade Média, que os franceses já acreditavam que o rei francês ele era diferente de todos os outros reis do mundo. Eles acreditavam que o rei francês era o mais próximo de Deus. Eles acreditavam, então, que abaixo de Deus só o rei francês, então nem o Papa. Então não são os reis. A defesa do Jacques Bossuet é do absolutismo francês, certo? Então o rei francês, ele está à frente e ele é diferente e maior do que todos os outros reis.
E como eu falei para vocês, isso é cultural. Porque desde o século XII já existia uma concepção cultural francesa que eles acreditavam que apenas os reis franceses foram ungidos no santo óleo trazido por um pombo branco que veio lá do céu, por uma âmbula santa, pela santa âmbula, né? Dentro da santa âmbula, trazida por um pombo branco que veio lá do céu. Então era meio que um imaginário francês. A história é muito interessante a gente pensar nas questões do imaginário. Então eles acreditavam que apenas os reis franceses, todo rei francês que nascia através da hierarquia, eles já levavam consigo todo esse histórico dos outros reis franceses, tá? Então, para eles, por isso que o rei francês, a defesa do Bossuet é para o rei francês, não para os outros reis. Eles, inclusive, criticam outros reis, sejam eles absolutistas ou não. E em relação a esses outros reis, o Bossuet definia que Deus, ao mesmo tempo que ele ajudava, Deus valorizava aqueles reis que seguiam as ordens dele, né, as ordens de Deus, ele também castigava severamente aqueles reis que não se comportavam com a fé, que não seguiam a palavra de Deus. E aí ele utiliza, olha só que interessante, um exemplo de um outro rei fortíssimo, que foi um pouco antes do Luís XIV, tá? Algumas décadas antes, que é o Henrique VIII da Inglaterra. E se vocês ouvirem falar não só do Henrique VIII, mas como toda a história inglesa, né, que ele fala. Se vocês pegarem, por exemplo, a história do Henrique VIII, que tem aquela série Tudors, que a gente inclusive já falou muito aqui no canal, tenho certeza que muita gente já assistiu. O Henrique VIII, né, em busca de encontrar ter um filho, né, homem, para herdar o seu trono, tinha todas as questões com as suas esposas, né, ele mandou matar várias esposas dele, se eu não me engano foram 5 ou 6, né, não lembro direito, não matou todas elas, mas ele teve 5 ou 6 esposas, matou a maioria delas, mandou matar. E dentro da Inglaterra, né, você teve a formação de uma igreja separatista, sim, que é a igreja anglicana, que é diferente da francesa que a gente falou, porque ali se rompeu com a igreja católica de fato. E ali, apesar do Henrique VIII ser o rei, tá? Ser o rei, o chefe da igreja anglicana, ele é um status diferente do que o Jacques Bossuet defendia do Luís XIV dos reis franceses, porque dizia que não tinha que romper. Ele acreditava que o Luís XIV tinha que estar acima do Papa, mas não romper com a igreja. Diferente do Henrique VIII, que o Henrique VIII rompeu, né? Criou-se lá a igreja anglicana dentro do que estava acontecendo do protestantismo, e ele rompeu de fato com a igreja, e ele teve uma vida muito pautada inclusive na sua doença, né? Ele ficou muito doente durante grande parte da sua vida e faleceu. E o Jacques Bossuet vai dar o exemplo que Deus está dando um castigo, inclusive rompeu com a igreja. Lembra que ele defende a unidade da igreja católica? Então ele está criticando, falando, e a Inglaterra passou por problemas depois disso, né? Só vocês olharem, por exemplo, o nosso vídeo que a gente tem aqui sobre revoluções inglesas, quando os puritanos, os protestantes chegam ao poder através do Oliver Cromwell na Inglaterra, em 1650, né, 1650 ou 40, agora eu já não lembro mais, mas quando Oliver Cromwell assume o poder e transforma a Inglaterra numa república puritana, o Jacques Bossuet está vendo tudo isso, né? Ele está vendo tudo isso e está definindo. Eles não seguiram de fato a palavra de Deus, sabe? Eles não entraram nessa ideia, né, nessa questão da unidade, certo? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado aí em foco aí o Jacques Bossuet, mais um teórico do absolutismo, mais um filósofo do absolutismo para vocês anotarem, colocarem no caderno, junto com Thomas Hobbes, junto com Maquiavel. A gente depois entra nos iluministas, que a gente já falou aqui, inclusive, né? Tivemos uma série aí. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração, nesse calor danado que tá tendo. Um grande beijo. Fui!